Boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos à casa de Deus. Sintam-se abraçados na nossa aventura da casa de Jesus, o Deus nosso Pai. O nosso estudo da noite está no Vigilância do Espiritismo, que a gente pode fazer uma pergunta. Qual o tamanho da sua fé? Nós vamos falar um pouco sobre a fé. Qual o tamanho da sua fé? Ou como anda a sua fé? Qual a importância da nossa fé? A gente tem condições de caminhar nossa vida, nosso dia a dia sem fé? A gente até pode caminhar, levar a nossa vida, nosso dia a dia, sem lembrarmos da nossa fé. Se a gente, tendo fé, alimentando ela, não vai ouvir nada, não? Está ouvindo, não? Se a gente aumentando a fé, alimentando a nossa fé, as nossas dificuldades, elas são grandes. Imagina se a gente não tiver fé, a palavra chegou. Então nós vamos saber o nosso irmão Jesus sobre a nossa fé. Então vamos ver a lição sobre a nossa fé. Disse-lhe Jesus: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Aí, olhando assim, pela essa imagem, a gente tem um tamanho de uma montanha grande e a gente fica imaginando como transportar essa montanha. Temos condições para isso? Se tivermos o tamanho da nossa fé, o tamanho de um grão de mostarda, alguém conhece a sementinha da mostarda? Ela é pequenininha, bem pequenininho, bem pequenininho. Então Jesus diz para a gente que a nossa fé pequenininha, ela já nos ajuda muito. Então ele não cobra de nós, nem exige de nós uma fé robusta, grande. Mas como assim? A fé da mostarda pequenininha e uma fé robusta. Qual a diferença que está nessa semente pequenininha que ele diz para a gente e na fé grande e robusta? Fé. E nada vai ser impossível. Então, se eu tenho fé, se eu conseguir manter a minha fé do tamanhozinho do grãozinho da mostarda, que é a necessidade de gente, eu consigo perceber, nós conseguimos perceber que nada é impossível. Ele pode ser difícil, um pouco dificultoso, mas ele não é impossível. E a fé que transporta as montanhas, quando a gente olha assim, a gente, logo de início, a gente só imagina a montanha nos nossos olhos, a montanha que a gente conhece, material, vistosa, que por sinal é muito linda, criada por quem? Por Deus, nosso Pai. A começando com a natureza, se pararmos para observar ela, a gente já sabe que nem as montanhas são iguais, nem as plantas, os vegetais, seres humanos, cada um com a sua particularidade. E dentro da nossa fé também é de acordo com a particularidade de cada um de nós. A fé está relacionada aos nossos sentimentos, à nossa certeza de acreditar em Deus nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador de tudo, Ele nos criou. Eu acredito nele. Eu me entrego a Deus nosso Pai. Uma fé robusta é aquele que constrói a sua fé toda
todos os dias na certeza e na confiança do Pai, que é Deus. E que a gente sabe que tudo Ele sabe, tudo Ele vê e tudo Ele conhece cada um dos seus filhos. Sabendo disso, então, por que a nossa fé ainda é tão pequenininha como um grão de mostarda? Estamos trabalhando a nossa fé? As montanhas que a fé ajuda a conversar são. Quais são essas montanhas? As dificuldades e a má vontade. As nossas dificuldades que a gente ainda tem, que a gente possui na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, ele nos dificulta. As nossas dificuldades, elas são amenizadas de acordo com a nossa fé, com a nossa crença. Então eu preciso trabalhar a fé para que ela aumente a nossa força, cresça na certeza de Deus, nosso Pai, que está sempre conosco. Ele sabe o melhor para cada um de nós. Então, quando eu tenho essa certeza que Ele está conosco, que Ele sabe o melhor para cada um de nós, as nossas dificuldades são amenizadas. Nós compreendemos melhor as nossas dificuldades. E a má vontade, quando temos má vontade, quando eu tenho preguiça, quando eu não quero a mudança na minha vida, a melhora para nós, estou dificultando o nosso caminhar ou o meu caminho. Mas não que Deus não esteja conosco, pronto para nos ajudar a trabalhar a nossa fé. O que mais que podemos melhorar? As montanhas, preconceitos e fanatismo. Quantos preconceitos a gente ainda tem perante a nossa vida, perante o nosso próximo, perante a sociedade, perante a vida? Ainda temos preconceitos. Tudo isso nós podemos trabalhar na nossa mente e no nosso coração. Sempre lembrando que somos irmãos perante Deus, que é o Pai de nós, e nos colocando no lugar do outro quando precisamos tomar nossas atitudes, nossa fala, nossas atitudes, nosso pensamento, nossos sentimentos. Quem é responsável por tudo isso? Cada um de nós. E o orgulho e o egoísmo nos atrapalha muito quando escolhemos alimentar esses sentimentos. Orgulho e egoísmo. Ainda vou subir isso. Orgulho e egoísmo, sim. Mas em que grau? Se nós buscarmos a verdade que Jesus diz, procurar estudar, procurar se conhecer, se melhorar todos os dias, nós vamos diminuindo então esses preconceitos, essas ilusões que a gente vai carregando aí na nossa vida. Por que a fé necessita de obras? Por que a fé não pode ser só na teoria, não só na fala? Ela precisa ter obras, eu preciso praticar essa fé. Porque a nossa escola terra, nós estamos aqui encarnados, é para a gente vivenciar a prática. Nós estamos aqui ouvindo a teoria, mas no nosso dia a dia precisamos fazer a parte prática. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende e a gente acredita, preciso praticá-lo. Então, qual é a prática da fé? Trabalho com bem, no próximo e em nós mesmos. Porque não basta a fé simplesmente estar em nossa consciência. É necessário que a tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia, isto é, ela deve nos impulsionar para a vida
Toda vez que eu pratico o bem para o próximo, eu faço de coração, estou trabalhando em mim mesmo. Primeiro, assim, melhorar, a ganhar, é que pratica. Aquele também que recebe, também melhora, e aprende com aquele que pratica. E ele vai passar a praticar no próximo, mas o próximo, mas o próximo. E a gente, no final, a gente começa a observar uma grande corrente da caridade, na prática do bem. Existem muitos irmãos nossos que praticam a caridade, que a gente nem conhece, nem sabemos, mas praticam. E essa prática ela tem que ser feita de coração. Quando a gente realmente faz de coração, a gente fica feliz em ver o outro feliz. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve se entorpecer. A fé que não produz é semelhante. A fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa que não esparce claridade. É inútil. É como se a gente, tudo que a gente aprende sobre o Evangelho de Jesus e a gente não pratica nada. Fica só conosco. Estamos sempre por isso. Como é que a gente vai clarear, aumentar a fé e a luz nossa? Só através da prática, só através do estudo e da melhora em nós mesmos. Quando a gente pratica a caridade, quando a gente pratica o bem, automaticamente essa luz nossa ela já vai aumentando um pouquinho, a gente sente uma felicidade no nosso coração grande, a gente sente uma paz, a gente fica muito feliz em ver o outro melhor, a gente fica muito feliz em ver o outro feliz. E essa prática ela vai se tornando um hábito na nossa vida. Aí quero fazer mais, quero ajudar mais, e torna-se um hábito muito importante. E é este caminho com Jesus, através da caridade, da fé, de acreditar que este é o caminho para que cheguemos tão próximo de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão, que é o mais próximo de Deus. Jesus diz na orientação que para afastar os maus espíritos, podemos ter jejum e oração. E esse prato vazio? Não quer dizer que o jejum é qual? Que jejum é esse aí? É comida? É o alimento para o corpo físico? Ele diz para a gente que o jejum não é o alimento físico. Embora nós nem, se fizermos um jejum do alimento para o nosso corpo físico por muito tempo prolongado, vai acontecer. A gente vai ter algum problema de saúde, não passar mal, não ter algum mal-estar. O nosso corpo físico precisa ser alimentado. Mas ele quer dizer para a gente que é jejum moral. Como assim, jejum? Sentimentos negativos, sentimentos ruins. É a abstenção do mal, é não fazer o mal, é não praticar o mal, é não desejar o mal para ninguém. Porque a lei de causa e efeito, que é a lei de Deus, que funciona para todos nós, todos os filhos de Deus, ela significa que o que eu desejo para o próximo, ela retorna para mim. E ainda com mais força. Eu jogo uma energia ruim, ela acaba voltando para mim. Porque o que eu desejo, volta para mim. O que eu planto, eu vou colher. Se eu planto bem, vou colher bem. Se eu plantar negativamente, mal, colher consequências desagradáveis, negativas. Uma lei de Deus, uma lei que a gente não vê. Só Ele que funciona para todos os filhos dele. E a reforma íntima também se trata de justiça moral. A reforma íntima, a gente se
fala da reforma íntima. O que é essa reforma íntima? Na minha casa está precisando de uma reforma, a gente compra tinta, a gente compra piso, a gente muda móveis para ela ficar toda bonitinha. E a reforma íntima no espírito nosso é renovar o que? O nosso coração. Então precisamos fazer essa reforma íntima no nosso coração, na nossa mente. Tudo que é de ruim, é negativo, que eu não preciso, que ele me faz mal, a gente faz essa reforma, a gente tira e vai colocando só coisas boas, só energias positivas, pensamentos positivos. Cada um de nós temos um coração que é muito lindo. O que eu quero para ele? O que eu quero para o meu coração? O que eu quero para a minha mente? As boas. Então, essa reforma íntima é ir trabalhando todos os dias as nossas mazelas, que a gente tem ainda, e ir trocando por virtudes. Pensamentos positivos, atitudes positivas, bons sentimentos de caridade, de amor, de compreensão, de perdão. Preenche o solo do nosso coração com coisas boas, que eu possa doar para o outro e receber também. Eu estou doando de bom. Isso é uma reforma íntima. Se eu reformo a minha casa material para ficar bonita, confortável, cheirosa, arrumada, o nosso coração e a nossa mente também tem esse direito. E a gente merece termos essa reforma para a gente. Caminhar com Jesus com fé e reformados. E a gente tem condições, capacidade de ir fazendo isso todos os dias. É de um dia para o outro, é de uma noite para outra. Não. Mas é todos os dias um pouquinho. Quando a gente vê, passar o tempo, a gente mudou de alguma forma. A oração é super e fundamental na nossa vida. É uma ligação mental sincera e verdadeira com Deus. Quando paramos para fazer a oração, para orar, estamos conectados com o nosso Pai, com o nosso irmão Jesus, com os Espíritos e luzes que só querem o nosso bem, só querem a nossa felicidade. Todos nós estamos caminhando para seres felizes, cada um com o seu passo, cada um com a sua escolha. Mas que a gente tem condições, capacidade de sermos felizes, bem mais aqui na Terra, e muito felizes, através das nossas escolhas, da nossa fé, da nossa aceitação, da nossa certeza que Deus não nos abandona. Muitas das vezes a gente acha que estamos sozinhos em alguns momentos da vida. Não, nunca estamos sozinhos. Estamos sempre observados, amparados por bons espíritos, por Jesus, por Deus nosso Pai. Deus, quando nos criou, já deixou conosco assim inteiro. Nós nunca estamos sozinhos. E Ele não nos dá um fardo que a gente não possa carregar. É de acordo com a nossa capacidade, com a nossa condição e temos o amparo dele, sim. A oração é o melhor antídoto para a prevenção e cura da obsessão. Então, nós precisamos ter um hábito na nossa vida da oração. O que é essa obsessão? Pensamentos que a gente fica alimentando, indo e voltando ruim para a gente, que passa na nossa cabeça e a gente fica pensando e alimentando aquele pensamento ruim, negativo, que vem na nossa mente e a gente fica por um tempo pensando sempre a mesma coisa, que faz mal para a gente. E a gente já sabe que através da oração a gente muda essa sintonia, a gente consegue.
além de Jesus, de Deus e bons espíritos, a gente também tem outra ferramenta que é o nosso guarda ou o nosso protetor, está sempre conosco. Estão sempre todos prontos para nos ajudar nas nossas dificuldades. Prontos para sempre para dizer para nós: acredite, fé, que você consegue. Com a fé não há maus traidores que não se cheguem a vencer. O bem sempre vence. Tenha certeza, tenha fé nisso. A gente vê que muitas vezes a gente tem situações muito tristes que estamos passando hoje no nosso planeta e a gente acha que aquilo está tudo errado, que aquilo vai ser difícil, que aquilo é injusto. Não. Está tudo sendo guiado por Deus e por Jesus, nosso Pai. A nossa parte é sempre orarmos uns pelos outros. Aqueles que a gente não conhece, está distante, oremos. Pedimos a Jesus que ilumine todos os nossos irmãos. A fé é confiança, é acreditar em alguma coisa. Às vezes a gente ouve irmãos nossos que dizem assim: eu acredito em Deus? Não. Eu acredito em alguma coisa, mas não é Deus. Que alguma coisa? A gente acredita em algo. Mas a doutrina já mostra que deixa de claro que Deus é o nosso Pai Criador. É sentimento instintivo que nasce com o Espírito. Então, trabalhemos a nossa fé para que ela se fortaleça em nosso espírito. Encontrar-se inicialmente em germe e semente, estar conosco, assim ter o nome de Deus. Acredite, acreditemos, não tenhamos dúvida. Vai se desenvolvendo entre as experiências do sentimento e do raciocínio. A fé ela precisa ser raciocinada. Ela precisa ter uma lógica. Ela tem que ter um entendimento, uma compreensão. Os aspectos da fé, ela pode ser humana e divina. Ela é humana e divina. Como assim? A fé humana é a confiança em si mesma. Quando estamos passando por alguma dificuldade, precisamos acreditar em nossa capacidade, em nós mesmos. Precisamos nos amar e acreditar em nós. Se eu depender de conseguir algo, dependendo do outro, é ruim, não tem lógica. Eu preciso acreditar em mim e batalhar e acreditar que sou vencedora e vou conquistar aquilo que eu estou precisando. Tem como a gente mudar a minha fé para João? João pega a minha fé que existia? Como? Uma fé raciocinada não tem como. Eu pego a minha fé e dou milhares e milhares dele para mim. Ele é um espírito com uma história de vida diferente da minha. Então, como que eu posso pegar essa fé e dar para ele e dele para mim? Não tem como. Ele trabalhou com a fé. Então, ele construiu a fé dele e cada um de nós construímos a nossa. Muitas das vezes a gente vê e a gente ouve dizer assim: fulano tem muita fé. Eu não tenho, não, mas o fulano tem. Então eu não tenho condições de ter uma fé que eu acho que o fulano tem, maior que a minha. Se às vezes a gente acha que o fulano tem mais fé que a gente, mas se a gente acha isso, porque a gente nota nele que ele crê em Deus, que ele não desiste, que ele persiste, a gente também pode fazer a mesma coisa. Acreditar nas próprias forças. Se eu achar que a minha autoestima está baixa e abaixo mais ainda dela, achando que eu sou um coitadinho, Zé Ninguém, não tenho nada, não tenho valor, aí eu estou alimentando uma energia negativa. Eu estou escolhendo uma energia negativa. Eu
mereço? Eu preciso? Essa energia ajuda a gente? Ajuda a ficar bem. Então nós precisamos sempre esforçarmos a manter a nossa autoestima o mais elevada possível. Concentre as suas faculdades nos interesses materiais e nas necessidades humanas. Tá? Nós, quando queremos conquistar um trabalho ou melhorar algo na nossa vida material, a gente vai em busca. A gente tem que acreditar naquilo. Então eu faço por onde merecer, eu estou querendo receber, eu estou querendo conquistar. Você trabalhou para mim. Por isso que às vezes a gente acha que uns conseguem, outros não. Depende da nossa capacidade, depende de como eu penso naquela conquista que eu quero. Como eu estou construindo os meus pensamentos, a minha vontade, o meu querer, a minha fé. E a fé divina é a confiança em Deus. Quando nós confiamos realmente em Deus, nosso Pai, todas as nossas dificuldades são amenizadas. Então, a gente não tem, a gente tem. O que a gente ainda tem? A gente é imperfeito. O que a gente ainda tem? Defeito. Mas a gente tem muita qualidade. Já conquistamos muitas qualidades. Concentre as suas faculdades em interesses espirituais na vida futura. Eu vou em busca de aprender muito mais, compreender melhor a vida espiritual, o objetivo da nossa vida de estar aqui, o que é que eu preciso mudar em mim, melhorar em mim. Essa é a minha fé divina. Eu quero melhorar segundo o Espírito. E eu vou em busca disso, de conhecer, de estudar, de fazer diferente a cada dia. Melhorar minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos, me colocar no lugar do próximo. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente cumprir a nossa missão na Terra e voltarmos para a nossa verdadeira vida espiritual, chegaremos lá bem melhores e mais felizes de quando a gente veio para cá. A nossa consciência será mais feliz. A fé verdadeira é depositar mais confiança em Deus do que em si próprio. Às vezes a gente acha que a gente é melhor que Deus. Às vezes tem momentos que a gente acha que a gente é o todo-poderoso. Mas, realmente, verdadeiramente, Deus é que sabe para cada um de nós. Às vezes fazemos orações, fazemos pedidos do nosso Pai, que não é legal para a gente, então não é atendido, e às vezes a gente acha que Deus não nos ouviu, ou que não merecemos, revoltamos, ficamos, mas só Deus, Pai, Deus nosso Pai, que nos conhece bem, Ele só vai dar para a gente o que for necessidade, o que for bom para a gente. Ele não vai permitir algo que o nosso caminhar espiritual. Produzir calma, paciência e humildade. Quando a gente fala, sempre escutando Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso caminho. Como é Jesus? Jesus é tudo só amor. Então, a gente pode conversar a paciência, calma, a serenidade, o perdão. E o perdão se não deseja mal. Quando alguém nos magoou e a gente não acha que perdoar, pensar de lá, é não desejar mal. Porque quando se deseja mal, a gente já sabe que volta para a gente. Por que volta para a gente? Porque eu estou desejando a energia próxima que eu estou sentindo.
E ela está primeiramente fazendo mal a mim. Então, essas são duas vezes. Eu sinto, eu desejo, e acabo sentindo mal. Fé com presunção. Depositar mais confiança em Deus, todo-poderoso, que não precisa de Deus. Ele resolve tudo, ele sabe que acabou. Orgulho achando que nós somos melhores que Deus. Imagina. A gente tem muito ainda do bem, mas não devemos desistir. O importante é continuar nessa caminhada com Jesus, na caminhada do bem, da forma da caridade. Lembrar que todo ganhar um abraço, ser gostoso, ser gostoso de receber elogio, não elogio. Ser gostoso perdoar, por que não perdoar? Ou perdoar-se. Por que não? Se é gostoso sentar, bater papo, por que não oferecer? Porque só receber a gente não. A gente precisa as duas. O que eu faço muito mais do mas embora no grau de evolução nosso, ora a gente ajuda, ora somos ajudados. Normal. Não desistimos do bem. Aí eu alimentando orgulho, ficando irado, aí eu só vivo nervoso, tudo me irrita, chato, não tá bom, as pessoas se afastam de você, se perde amigos, se perde caminhos, isso é legal. E a gente acaba. E aí eu uma demonstração de Jesus com a a gente entende que é o passe, ele fazendo sua cura, quantas coisas ele fez por mundo. E os que falaram é porque fé, eles acreditaram em Jesus. A fé te cura. A sua fé faz você muito mais. A sua fé te cura. Então, ele da fé que são as curas de Jesus. É uma das maiores coisas da fé nossa reação. Nós procuramos ajuda, seja na casa espírita, seja em qualquer tempo religioso, é porque a gente é melhor. E a gente não busca. Quando eu vou buscar, aceito receber um naquela energia positiva. Eu acredito na espiritualidade amiga de Jesus naquele trabalho. Então, eu tenho fé. Se eu não tenho minha fé viva, mas depende disso, acreditar. E aqui, um exemplo de fé sobre qualquer aspecto, independente da religião, onde as pessoas trabalham em busca do bem, salvar a vida e acredita. Muitas das vezes a gente vê na televisão um desmoronamento e eles acreditam que ali deve ter vida e vão em busca até encontrar. Muitas das vezes encontram vida,
E muitas vezes encontra já seguindo. Mas aí a história de cada um está de acordo com Deus nosso Pai. Aquele que perdeu a sua vida, que a gente diz, perdeu, cessou a sua vida, tem um propósito, tem um objetivo. Deus sabe. E a gente entende que quando acaba a nossa missão aqui, nós voltamos para o nosso plano espiritual. E aí, eu trouxe uma musiquinha muito legal para a gente ouvir ela, que fala da fé. E que a gente não tem, que nós não tenhamos medo de acreditar, de alimentar nossa fé, medo ou vergonha de conversar com Jesus, de conversar com Deus, com o nosso anjo da guarda e ter a certeza que todos eles estão conosco.
Meus irmãos, que nós continuemos seguindo a nossa estrada, a nossa vida, com fé em Deus, com fé em Jesus, com fé em nós mesmos, e que nós permitimos a paz dele e ele no nosso coração. Agradecemos a Sônia.